Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando aqui essa quarta-feira, dia 22 de maio, dia de jogo do Fogão, lá no Barradão, 19 horas, Botafogo jogando, né, para se classificar pela próxima fase da Copa do Brasil. Botafogo que venceu por 1-0, gol do Eduardo no Newton Santos, então leva essa vantagem mínima lá para Salvador. O Botafogo que já chegou ontem na capital baiana, né? Chegou com chuva, deu até para ver na Botafogo TV, né? O avião chegando com chuva lá. Tomara que o jogo de hoje não seja prejudicado aí pelo mau tempo na capital baiana, né? Terras soteropolitanas. Galera, vamos lá. Botafogo viajou com alguns desfalques, né? Eu acho que um que chama atenção é o Eduardo, que viajou, né, com o grupo, a viagem casada de Fortaleza e depois lá para o Peru, mas acabou não sendo aproveitado, o que deu pistas ali de que ele deve ter retrocedido no processo de recuperação da sua lesão, né? Então o Eduardo não viajou, né? O Botafogo não soltou os relacionados, mas deu para ver, né? A gente soube que o Botafogo viajou com 24 atletas, então o Eduardo é uma baixa. Tiquinho Soares também não viajou, havia uma possibilidade dele ter ido para Salvador, o que reforça que talvez ele reapareça no jogo da próxima semana, diante do Júnior Barranquilla, pelo menos ficando no banco, enfim, mas também não foi dessa vez. Quem mais? Cauê, reintegrado, viajou com o grupo, boa notícia. Goleiro Raul, que é o terceiro goleiro do Botafogo, não viajou, mas tem um motivo para isso. Ele pertencia ao São Luís do Rio Grande do Sul, que participou da fase inicial da Copa do Brasil, então não pode, por regulamento, né, força do regulamento, não pode atuar pelo Botafogo, então por isso ficou de fora o Raul. E claro, a gente não pode deixar de falar, né, da extensão da punição, né, por indisciplina do Oscar Romero e Diego Hernandes. Gente, o Botafogo tentou ao máximo e tem se mantido assim, de não divulgar detalhes do que aconteceu lá em Fortaleza. A gente sabe, né, através do GE, apuração, né, dos companheiros do GE, de que houve aquele episódio, mulheres no hotel, e foi isso. Não sabemos mais detalhes, tá? Qual foi a gravidade exata, qual foi a extensão, né? A gente não sabe. Fato é que, num primeiro momento, a notícia era: estão fora da viagem para Lima, tanto é que em seguida eles retornam para o Rio de Janeiro, já no dia seguinte do jogo lá de Fortaleza, e treinarão 2 dias no Lonier e depois serão reintegrados para a partida contra o Corinthians, que acabou não acontecendo. Só que não foi isso que a gente viu desde que o Botafogo retornou do Peru, né? Eles continuaram treinando à parte e isso é uma decisão do técnico Arthur Jorge. Claro que o Arthur Jorge não decide tudo sozinho. Certamente ele tem conversas internas. O Botafogo hoje não tem um manager, não tem um diretor, né? Para talvez cuidar dessa função junto com o Arthur Jorge, mas certamente ele está trocando uma ideia, né, com pessoas do Botafogo, talvez até tenha chegado o John Textor também essa questão, mas hoje cabe ao Arthur Jorge reintegrá-los. Se isso não aconteceu nessa viagem e surpreendeu muita gente, talvez o técnico português queira realmente punir os jogadores de uma forma mais contundente. E eu não estou aqui para julgar se ele está agindo certo, se ele não está agindo certo, porque, novamente, nem eu, nem vocês, acredito, né, certamente, não sabem exatamente o que aconteceu lá no Ceará, beleza? O Botafogo está se autopunindo, eu vi muita gente comentando isso, meu pai foi um dos que falou, poxa, o Botafogo vai sentir falta nesse jogo do Oscar Romero, principalmente, né? Diego Hernandes, menos, mas é um cara que já era para ter sido titular no jogo lá contra o Universitário. E agora, de novo, um jogo importante do Botafogo. E a gente lembra, acabei de falar, o 1-0 no Newton Santos, gol do Eduardo, né, que não vai jogar, foi uma enfiada de bola, uma assistência brilhante do Oscar Romero. Então, muita gente já contestando, né, essa extensão da punição
aos dois gringos, ao paraguaio e ao uruguaio, né? O Romero e o Hernandes. Mas não dá para a gente falar muito, porque a gente não sabe exatamente o que está rolando nas internas, né? Os jogadores foram punidos com também no salário, né? Multa, e talvez o Arthur Jorge queira realmente dar o exemplo, né? E mostrar para o grupo que existe ali, né? Uma hierarquia, uma ordem, regras foram quebradas, né? Bom, qual que deve ser o time titular do Botafogo para o jogo das 19 horas, transmissão do Premier e Sport TV, narração do Luiz Carlos Júnior, comentários do Richarlison e Lédio Carmona. Botafogo pode repetir a equipe que venceu o Universitário, lá em Lima, né? John, Damian Soares, Alter, Bastos, Hugo, meio de campo ali com os três volantes, né? O Marlon Freitas, o Danilo Barbosa e o Tietê, e na frente justamente o Luiz Henrique, o Júnior Santos fazendo o papel de 9 e o Savarino, tá? Essa é a primeira possibilidade, mas o GE também levantou uma lebre da possibilidade do Cuiabano entrar no lugar do Tietê, tá? E aí, obviamente, não é no meio de campo. Cuiabano jogar e o Hugo, sim, jogar mais à frente. Então a gente teria o Savarino talvez atuando mais no meio e o Hugo fazendo ali o papel meio que de um ponta esquerda, tá? De um ala esquerda, como preferirem dizer. Então isso é uma possibilidade que foi treinada e que pode ser que o Arthur Jorge atue dessa forma. Equipe do Vitória não vem bem, tanto é que trocou de técnico, saiu o Condé, entrou o Carpini, que estava recentemente no São Paulo, né? Estreia do Carpini, sempre é perigoso, né? Pegar um time que está querendo mostrar serviço, né? O Vitória que tem alguns jogadores ali, até o Oswaldo, né? Veterano Oswaldo, que sempre é um jogador chato de enfrentar, enfim, e o próprio Janderson, que saiu recentemente do Botafogo, né? Barradão vai estar lotado, empurrando a sua equipe. O Vitória precisa de uma vitória simples, né? Desculpa aí repetir, de um triunfo simples para forçar o jogo nos pênaltis. O Botafogo tem que entrar com muito cuidado na partida, né? Jogar o seu futebol, se jogar um bom futebol, o Botafogo tem tudo para conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Mas tem que jogar, tem que jogar. E claro, preocupa o estado do gramado, que já não é normalmente maravilhoso e com as chuvas pode ter piorado, né? Então é basicamente isso, galera. Vamos falar um pouco do Jefinho. Jefinho, como vocês sabem, tá 10 semanas fora, né? Esse é o prognóstico aí, 2 meses e meio. E a notícia que surge é que o Botafogo, de qualquer maneira, já estava pensando em trazer um ponta esquerda. E agora, com essa contusão do Jefinho, reforça de que na janela do meio do ano o Botafogo vai tentar trazer um ponta. Lembrando que o Savarino tem sido convocado e jogado pela Venezuela, né? A seleção vinho tinto, então seria mais um desfalque aí no período de Copa América. Então o Botafogo começa assim a olhar no mercado por um ponta esquerdo, beleza? Falei do Tiquinho, Eduardo, Marçal está em fase final também de recuperação, pode ser que ele reapareça também no jogo de Barranquilha sendo relacionado novamente, né? E Rafael, como eu já tinha falado aqui esses dias, acabou de sofrer uma cirurgia, né? Mais uma, 16 pontos no joelho esquerdo, e também tem um prazo aí de um mês, mais ou menos, para estar voltando, beleza? Galera, sobre a CPI, né, lá em Brasília, a Leila não foi, né? Pipocou, segundo o Cajuru, o senador Cajuru, que cada dia fala uma coisa, né? Jorge Cajuru, um cara folclórico que está comandando a CPI, falou justamente isso. A Leila, sem explicação, sem meter atestado, faltou ao depoimento que ela faria lá em Brasília, o que deixa a gente cada vez mais perplexo, ou não? Ou vocês já esperavam que a Leila fugiria da raia, né? Enfim, vai saber, de repente pegou um resfriado, né? Vai saber por que ela não foi. Agora ela vai ter que se explicar
direto na polícia, né? Parece que vai ser isso aí que vai ser acionado. Vamos falar agora de STF. A STF julga hoje também a situação do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. A tendência é que ele se mantenha no cargo, mas vai ser julgado hoje justamente essa situação, desde que houve uma liminar, né, quando ele retorna ao poder da CBF. E para a gente fechar aqui o vídeo, a CBF, sendo CBF, remarcou os jogos, né? Então vamos falar dos jogos do Botafogo. O jogo dia 1º de junho, que seria contra o Grêmio, mudou tudo, gente, mudou tudo. Anota aí, papel e caneta na mão, para saber. O Botafogo vai enfrentar o Corinthians na Arena Neoquímica, dia 1º de junho, 9 da noite, um sábado, tá? Então, no próximo dia 1º de junho, depois do jogo do Júnior Barranquilla, o Botafogo pega o Corinthians lá, né? E aí tem a data FIFA e o Botafogo retorna ao Campeonato Brasileiro, enfrentando o Fluminense, aí que todo mundo tá revoltado, né? No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, só que Dia dos Namorados não é feriado, né? É uma quarta-feira, o Botafogo pega o clássico vovô às 17 horas no Newton Santos. Quer dizer, é um horário, dia para ninguém ir, né? A menos que você vá levar a sua namorada, a noiva, ou noivo, ou namorado, para, né, assistir o fogão no Newton Santos, de repente dali sair para um jantar romântico, enfim. Mas por que esse jogo foi marcado 17 horas numa quarta-feira? Também gostaria de saber. Mas tem um amistoso, Brasil e Estados Unidos, nesse mesmo dia às 20 horas, né? E aí por questões de televisão, transmissão, Botafogo e Fluminense marcado para uma quarta-feira às 17 horas. É surreal, né? Surreal. Depois, no domingo seguinte, dia 16, o Botafogo vai até Caxias do Sul, mas não é para enfrentar o Juventude, não. É para enfrentar justamente o Grêmio, né, lá no Alfredo Jaconi, às 18h30. Então, essas partidas foram definidas ontem pela CBF, Corinthians, Fluminense e Grêmio, nessa sequência aí, pós-data FIFA, né? Na verdade, o Corinthians é antes, tá? Dia 1º, só para reforçar aqui. É tanta mudança de data que a gente quase se perde aqui com essa mudança aí toda de datas. Beleza? Galera, é isso. Copa do Brasil logo mais. Tomara realmente que o Botafogo aproveite o bom momento, mesmo com os desfalques que eu acabei de falar, e o Botafogo faça um jogo consciente, mais um jogo consciente, não se deixe levar pela, entre aspas, euforia. Eu acho que não vai acontecer isso. Espero de coração, pela classificação antecipada na Libertadores, que o Botafogo faça mais um jogo consistente. São mais de 3 milhões de reais de prêmio, muito importante também isso, claro, sem falar do aspecto técnico. Copa do Brasil, que é uma competição que o Botafogo, historicamente, acaba derrapando, eliminado, né? Temos aquele trauma de 99, né? Então, seria muito bom, né? Até para esse tempo todo de treinamento que o Botafogo vai ter, espaço entre jogos, por tudo que eu acabei de narrar, que o Botafogo respire cada vez melhor, né? Como se dizia antigamente, o ar das montanhas, né? De quem está lá em cima em várias competições. Então, estamos bem no Brasileirão, muito bem na Libertadores, e que na Copa do Brasil a gente também siga trilhando aí o nosso caminho, né? Isso aí é o que a gente mais quer, para termos um ano aí competindo em todas essas 3 frentes, né? Muito importante. Beleza? Pessoal, quero saber seu comentário, tá, do vídeo de hoje, que é justamente sobre a punição, né, que está sendo imposta ao Oscar Romero e ao Diego Hernandes. Claro, o que nós sabemos superficialmente, né, o que houve lá no hotel da concentração do Botafogo. Você acha que o Arthur Jorge tá certo em estar impondo limites ali, com firmeza, não é para ser coleguinha nem amiguinho de jogador, ou se já está passando um pouco do limite e já era uma partida para ter reintegrado esses 2 jogadores? Quero saber a sua opinião. Comenta aí embaixo e, claro, vamos para cima. Um triunfo diante do Vitória. Tamo junto. O empate já tá valendo.